Convite. Me sinto muito honrado de estar com vocês aqui. Deixa eu só ligar o computador aqui. Eu fiz uns slides aqui que eu acho. Nós pudemos estar lá em outubro e parece que deu conexão, né? Parece que a gente já conhecia há muito tempo, deu liga, e eu fico muito, muito honrado, muito mesmo. Espero que seja um tempo bom para todos nós, né? Que Deus nos dê graça e que a gente possa crescer, aprender e ser mais frutífero para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar de 2 em 2? Vamos orar, pedir para Deus abrir os olhos do nosso entendimento. Esse tema é tão fundamental, eu acho que vocês acertaram tanto no tema, tanto. E eu espero que Deus possa abrir os olhos do nosso coração para a gente ver a profundidade de tudo isso. Vamos orar de 2 em 2? Você sentir liberdade aí de orar com o seu irmão, com a sua irmã? Aqui, né? Deixa eu só pegar o slide aqui. Abrir aqui. Uau! Isso. Ok. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Perfeito. Se tiver, eu não trouxe não, mas tá ok. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Pedimos mesmo ao Teu Espírito que fale conosco. Abra os olhos do nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias que todos nós nos sentimos confrontados diante das dores e possibilidades. E queremos ser igreja do Senhor, igreja viva, igreja atenta, alerta, frutífera. E sabemos que tudo isso só é possível se tivermos raízes firmadas no Senhor. Então nos ajude para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Imagine que alguém que tenha todo o poder, habilidade e recurso do mundo chegue para você e diga assim: e tudo quanto você fizer será bem sucedido. É muita coisa, não? Pensa. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Essa proposta é nada mais do que o Senhor que faz para nós, para todos nós, né? E tudo quanto fizer será bem sucedido. Olha que interessante, né? A gente precisa de ter as nossas... Muito bom, obrigado, coisa boa. Nossas raízes bem firmadas no eterno, não é? E por que é importante a gente pensar nisso, irmãos? Eu acho que ainda não deu. Você testa aí para mim? Olha que interessante, né? Quando a gente fala de raiz, a gente fala da parte invisível, ok? A parte invisível é a parte subjetiva, ok? A parte subjetiva a gente acha que ela é abstrata. E aqui está o nosso problema. Eu olho para essa mesa aqui e eu falo que ela é real, ok? Que ela é um absoluto, ok? Se ela é real e é um absoluto, quando você voltar daqui 500 anos, ela vai estar aqui? Ela vai estar aqui daqui 500 anos? 1000 anos. E ela é real, então? Ela é um real aparente. Ela não é um real absoluto. Real absoluto é o subjetivo, que é Deus. Tudo mais que você vê é um real aparente. Porque se esse papel é um real, daqui 200 anos ele vai estar aqui, daqui 500 anos ele vai estar aqui, daqui 10 mil anos ele vai estar aqui. Se ele vai se desgastar e se dissolver, ele é um real aparente. Mas o real, o absoluto real, é o invisível, que é Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, o amor. E aí a gente está chamando de real e absoluto aquilo que é passageiro, aparente,
e chamando aquilo que é absoluto, que é Deus e a sua palavra, de abstrato. Aí a gente já fez uma confusão no tamanho do mundo. E aí a gente está firmando os nossos olhos no aparente e deixando de olhar para o absoluto invisível. Onde está a sua vida? Na sua habilidade ou a sua vida está nas suas raízes? Onde está a vida da planta? No fruto ou nas suas raízes? A vida dela está nas raízes. A vida está no absoluto. A vida está no invisível. A vida está no invisível. E a gente tem feito essas confusões e isso atrapalha muito a gente na nossa vida. Vamos dar uma olhada então. Olha que interessante. Quando você fala então de... para baixo? Ou, desculpa aí, coisa boa. Aí, olha que interessante. Tá vendo? Quando você pega o iceberg, né? Não é muito comum pra gente, né? O que aparece do iceberg? Aparece aquilo dali. Os caras que estudam iceberg dizem que você só vê 10% do iceberg. Ok? Mas onde que está a sustentação do iceberg? No seu invisível. O que vai dar base, o que vai garantir. Como que um pedaço de gelo consegue afundar o Titanic? É um pedaço de gelo aparente. Mas a força dele está onde? No seu invisível, no seu absoluto. Olha que interessante. Pega mais, o prédio, certo? A Bíblia fala, estáis alicerçados e enraizados. Alicerçado é uma figura da engenharia civil, do alicerce do prédio, e enraizado é uma figura da agronomia, não é? Olha o prédio. O que segura esse prédio? O que segura esse prédio? As estacas. Quem é engenheiro sabe. Quando você bate estacas, você bate até não afundar mais. Por quê? Porque ele precisa estar no absoluto, está lá no seu máximo. E aí, o que vai segurar toda a estrutura do prédio é o quê? O seu invisível. Qual que é o absoluto do prédio? O invisível, que não se vê. A Bíblia, Jesus diz que o esperto, o tolo, ele faz um prédio mais rápido, mais barato e até mais bonito. Mas qual que é o problema dele? Ele cai. Agora, se você quiser um prédio que segura, firmado na rocha, vai demorar mais tempo, vai ter a base melhor, mas também ele vai aguentar durante as tempestades, vendavais e enchentes da vida, né? Figura de problemas existenciais, sociais e espirituais, que todos nós enfrentamos. E aí, a Bíblia fala ainda mais e mais precisamente dessa figura. E é tão interessante a gente pensar na árvore, por quê? Porque nós vivemos aqui no Cerrado, e o Cerrado é maravilhoso, né? Nós estamos redescobrindo o Cerrado agora, né? É o segundo maior bioma do Brasil. Estão tentando fazer aí uma lei que o preserve à semelhança da Amazônia, porque é um bioma extremamente rico, imenso no seu potencial alimentar, de vida e de medicina, mais de 12 mil espécies de plantas, mais de 7 mil espécies de animais, apesar de não ter muita beleza. Na verdade, o cerrado ele fica bonito no seu pior momento, que é quando aparecem os ipês amarelos, né? O cerrado, você vê quando dá as queimadas, você fala assim, agora acabou, agora nunca mais vai ter planta aqui. De repente, ele brota vida, animais. Por quê? Porque no cerrado, via de regra, as árvores chegam a ter de 3 a 5 vezes mais raiz do que parte visível, do que tronco e folhas. Chega a ter 5 vezes mais. Eles chamam de floresta invertida. Isso é maravilhoso, porque a árvore do cerrado, diferente da árvore da Amazônia, elas não competem. Elas não têm tanta glória. Elas quase que colaboram. Elas têm uma base de sustentação enorme. E aí, além disso, aqui no cerrado, para você ter ideia, as árvores do cerrado colhem 3,2 bilhões de toneladas de carbono por quilômetro quadrado. Para você ter ideia do potencial. E elas abastecem
Tem um aquífero aqui que abastece a metade do Brasil, chega a Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Daqui, exatamente onde nós estamos pisando. Não é maravilhoso pensar nisso? Não é maravilhoso pensar que é daqui, da nossa região, que nós abastecemos o Brasil, e tem tudo a ver com a árvore do cerrado, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Você tem as gramíneas, ervas, arbustos, 75% da biomassa está onde? Na parte invisível. Invisível. É a chamada de floresta invertida. Qual o segredo? As raízes alimentam e regulam o aquífero. A água da chuva, quando cai aqui, por causa dessas raízes profundas, elas vão e as raízes canalizam até jogar água lá no seu aquífero para abastecer grande parte da América Latina, e isso possibilita o quê? Não perder a sua vitalidade. As árvores do cerrado, com toda seca, com toda queimada, com toda problemática, elas só não perdem a vitalidade por causa do quê? Das suas raízes que vão até os aquíferos. Tanto alimentam quanto bebem dos aquíferos, e ela então possibilita a recuperação das queimadas e tudo mais. E aí a gente já precisa pensar em um conceito que é fundamental para nós. Nós estamos nos chamando de gente produtiva, sendo que a Bíblia fala muito de nós sermos frutíferos. Uma árvore é frutífera, uma máquina é produtiva. Por que hoje nós estamos tendo tanto estresse, tanto burnout? Por que hoje nós estamos tendo tanta gente deprimida? Por que hoje nós estamos tendo uma vida tão desgastada? Porque nós estamos achando que nós somos como máquinas. E Deus falou que nós somos como árvores. E há uma diferença abismal. Olha comigo. A máquina é impessoal, não é? A máquina é impessoal. Você vai lá, dá um soco na máquina, não reage. Ela é insensível. Ela é matéria pura. A máquina é programada. Você põe a máquina lá, ela vai rodar 24 horas por dia. Você põe lá, ela vai rodar o ano inteiro. Mas uma hora ela vai parar, né? A máquina não tem vida e a característica central, a máquina não reproduz. Uma máquina, no máximo, ela produz papel, produz lata, produz caixa, mas uma máquina nunca produz outra máquina. Uma máquina não é frutífera, uma máquina não se multiplica, uma máquina não tem sustentabilidade. E a máquina produz esgotamento. Você nunca viu uma árvore esgotada, já viu? Não é interessante? Já viu uma planta no estado de burnout? Só se a gente gerar, mas ela mesma tem. A máquina tem o burnout. A máquina tem o seu esgotamento, o seu estresse. Charles Chaplin já dizia, né? Não sois máquinas, homens é que sois. Homens é que sois. E Deus fala que nós somos como uma árvore. Mas, se nós não somos produtivos, o que nós somos? Frutíferos. E aqui vale uma ressalva, né? Quando a Bíblia fala de fruto, de frutificar, a Bíblia não está falando somente do elemento fruto. Frutificar na Bíblia, João 15, amanhã a gente vai pensar um pouquinho, frutificar tem a ver com tudo que sai da sua vida como fruto da ação de Deus na sua história. Tudo. Então, frutificar da árvore não é só o fruto, é a beleza do ramo, é o verde da flor, é o galho que possibilita um pássaro assentar ali, é a sombra que acolhe num dia de calor, tá entendendo? Fruto é tudo aquilo que emana da sua vida a partir daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Então, fruto não é só o elemento que você come. Fruto é tudo aquilo que emana de você e abençoa, e reproduz e reverbera aquilo que Deus está gerando na sua vida e através da sua vida. E Deus nos chamou para ser frutífero. E o frutífero tem vitalidade, é pessoal, não é?
Uma das dores do pessoal aí do meio ambiente, que tem estudado e brigado e pensado muito, é justamente essa dor dos nossos filhos serem filhos que estão nascendo nas selvas de pedra e não estão tendo contato com animais, não estão tendo contato com plantas, não estão tendo contato com a árvore. Tem projetos e mais projetos, por exemplo, na Inglaterra, tem uma pesquisa sendo feita chamada Bird Watching. Eles traduziram como passarinhar. Qual que é a ideia? A ideia é que pessoas que têm algum contato com o meio ambiente, vê uma árvore, vê um pássaro, vai numa mata, elas têm qualidade de saúde emocional muito maior, criatividade muito maior, nível de ansiedade muito menor, e aí potencializa vida em muito. E se a pessoa não só tem o contato, mas ela analisa, ela se pergunta, por que o João de Barros sempre faz a porta da casa para esse lado? Por que aquele pássaro voa de tal forma e o outro de outra? Ou seja, a pessoa que observa o meio ambiente, aí a qualidade dela vai a 30%, 40%, 50% a mais. Parece que alguém há 2000 anos atrás falou assim, né? Observai os pássaros no céu e os lírios no campo. Não é interessante? Agora, eles estão fazendo um projeto para cidades que eles chamam 330-300. A ideia é que as cidades deveriam ser planejadas de tal forma que das suas janelas você visse pelo menos 3 árvores. Que a cada 30 metros você deveria ter pelo menos um parque e a cada 300 metros pelo menos uma pequena floresta. Mostrando que a qualidade de vida, a saúde mental, a redução do estresse tem tudo a ver com o nosso contato com o mundo magnífico que Deus nos criou. Por quê? Porque quando nós pensamos na árvore, pensamos em ser frutífero, nós estamos pensando em algo pessoal, sensível ao ambiente, com propósitos. Nós estamos pensando na árvore que tem o seu relacionamento. Um dia eu, no aeroporto, peguei um livro, fiquei até assustado de ver os biólogos discutindo como que as árvores conversam entre si. Como que você praticamente, em ambientes fechados, você quase que não tem fogueira natural. Porque as árvores têm um sistema de defesa, elas têm um sistema de retroalimentação uma das outras. Por isso que a Bíblia está falando que eu e você não somos máquinas, nós não somos produtivos, nós somos chamados para ser como árvores frutíferos, que retroalimentam, que abençoam, que apoiam uns aos outros, que ajudam nas dificuldades, que tem essa relação de vida e sensibilidade. Fala ainda que é cheio de vida, não é? Cheio de vida. A árvore, como nós estamos dizendo, não é só a questão do fruto. Quando você pensa numa árvore, você pensa na beleza das folhas, você pensa no cheiro da flor, você pensa na abelha que espalha o néctar, você pensa na sombra, você pensa na beleza do casal apaixonado tirando uma foto ao pôr do sol. A árvore carrega, assim, um conjunto de imagens que fala da mesma coisa que acontece com homens e mulheres de Deus que estão enraizados em Cristo, na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. São pessoas que exalam vida, exalam o perfume de Cristo, tem sombra para acolher o que sofre, tem fruto para alimentar quem está com fome, tem vida para espalhar para aqueles que estão ao redor precisando. E mais, a coisa mais interessante disso tudo, né? A árvore se multiplica. A árvore se multiplica. Uma pergunta interessante. Quantas sementes tem numa laranja? Quem me ajuda aí? Quantas sementes tem numa laranja? 8? 10? O Mr. Google diz que é de 15 a 20. E um agrônomo confirmou que é isso mesmo. A grande pergunta não é essa. No Nordeste não é um pouco menos, né? Menor. A grande questão não é quantas sementes tem numa laranja. A grande questão é
Quantas laranjas tem numa semente? Nós somos sementes de Deus. Amém, irmãos? Nós somos árvores frutíferas. Quantas vidas uma pessoa pode tocar durante a sua existência? O cavalinho acaba de nascer, sai correndo, daqui um dia está vivendo sozinho. O pintinho acaba de chocar lá a galinha, ele está ciscando e daqui uns meses está sozinho. O ser humano leva 20, 25 anos para se formar. Mas um ser humano bem formado, você já pensou quantas 1000 vidas você vai tocar durante toda a sua existência? Porque a grande questão não é quantas sementes tem numa laranja. A grande questão é quantas laranjas tem numa semente. Você imagina um pacto de um Martin Luther King na história dos Estados Unidos da América e da segregação racial? E você sabia que os pais dele oraram e criaram ele intencionalmente? Pastor Batista? Você sabia que o Nelson Mandela era da igreja metodista? Você imagina o impacto que tem um homem, uma mulher de Deus, que tem suas raízes profundadas em Deus e vive para a glória de Deus? Essa é a beleza. Uma máquina nunca reproduz uma máquina. Mas um pé de manga pode possibilitar milhares de pés de manga. Pensa aqui comigo. Você sabe quanto que um casal de ratazana saudável, quantos ratos ele produz num ano, se não houver morte, nada? Naturalidade lá. Um casal de ratazana saudável pôs ele para reproduzir. Quantos ratazanos você acha que dá num ano? Tem noção? 200? Alguém mais? 1000? Vamos acabar logo? 70 mil ratos. Agora você entende a peste negra na Europa, a peste bubônica, né? Acabaram com os predadores, os gatos, associaram os gatos aos bruxos, mataram os gatos, acabou o predador, os ratos se reproduziram à vontade, você perdeu 1/3 da Europa. Porque um casal de ratazana saudável gera 70 mil ratos no ano. Gera 12 que gera PA e PG lá, né? Percebe? Uma máquina não reproduz uma máquina. Mas um homem de Deus pode tocar milhares de pessoas. Por isso que nós não somos máquinas. Nós somos chamados para ser frutíferos, né? Então, olha que interessante, meus irmãos. Aqui que está o ponto central, né? Qual que é o ponto aqui, né? Onde está o sustento do nosso ser? Na parte visível, o que fazemos, ou na parte invisível, em quem somos? Onde que está o sustento? Onde que nossa sociedade está focando? O que as nossas universidades focam? Como diz o Paulo Júnior, formar guerreiros. Você tem que ser o melhor, você tem que ter habilidade, você tem que ter o melhor currículo, melhor. Depois o menino mata o outro para passar no concurso, você sabe por quê. É óbvio, nós estamos falando esse tempo todo. E às vezes na mesa de casa de jantar. Você tem que ser o melhor, você tem que vencer, você tem que dar certo. E pouco nós estamos falando assim, você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma pessoa que ama. Você tem que ser uma pessoa que tenha valores. Você não pode negociar sua vida por nada. Você tem que ter palavra. Você tem que ter caráter firmado. Mas se a gente fala o tempo todo, não, dá bem na vida, tem que ser médico, porque afinal de contas, médico... Aí depois os nossos filhos saem que não doido fazendo besteira. A gente não sabe por quê. A revista Forbes lançou, o ano passado, uma entrevista mostrando que mais de 70% dos grandes CEOs do mundo, das maiores, das multimilionárias empresas, mais de 70% deles, quando tem queda, problema, é mandado embora, etc., nenhum deles é por falta de habilidade, competência ou conhecimento. Sempre é por falta de caráter e relação. Sempre. E a Bíblia trabalha isso do começo ao fim. A Bíblia não é um livro de regra, irmãos. A Bíblia é um livro de fundamentos. A Bíblia não é um livro de lei. A Bíblia é um livro para formar consciência.
E olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando boa parte do nosso tempo trabalhando no visível, achando que nós estamos treinando pessoas como treina animal. E nós somos chamados para formar a consciência da pessoa, para ela saber quem ela é. Para saber quem ela é em Cristo Jesus e no amor de Deus. John Maxwell, um irmão nosso, talvez o maior formador de líderes do mundo, milhares de livros vendidos, ele diz: devemos separar aquilo que fazemos daquilo que somos. Por que muita gente aposenta e fica perdido? Porque ele acostumou tanto com o trabalho que a vida dele se mistura com o que ele faz. Aí ele já não sabe mais distinguir quem ele é do que ele faz. E isso é tão sério no Brasil. Se a gente for conversar seriamente disso daqui, dá para a gente conversar tanta coisa. Presta atenção para você ver que negócio interessante. É só no Brasil que a gente fala assim: eu sou corintiano, eu sou Vila. Você não é Vila, você torce por Vila. Ser é muito forte. Né? Os nossos irmãos em outros países falam assim: eu gosto do Vila. Eu sou torcedor, mas eu sou o Flamengo, eu sou o Corinthians. Quer um negócio pior do que isso? Quem nasce na Inglaterra é o quê? Inglês. Quem nasce na Espanha? Quem nasce, sei lá, na África? Quem nasce no Peru? Percebe que você sempre põe o designativo ex ou ano, inglês, ou ano, né, americano, etc. Raras exceções, guatemalteco, etc. Por que nós não somos brasileiros nem brasileiros? Já pensou nisso? Nós somos o único país do mundo que somos chamados pelo nosso adjetivo e não pelo nosso substantivo. Nós somos pedreiro igual carpinteiro, marceneiro, engenheiro. Percebe que sério? Nós somos chamados pela nossa profissão, não pela nossa identidade e vocação. O único país do mundo, porque o insulto, o apelido daquele que ia tirar o Brasil virou nome. E nós somos chamados pelo apelido até hoje, brasileiro. Você não tem nenhuma nação no mundo que o pessoal é chamado ameriqueiro, perueiro, sempre peruano, né? Percebe que sério? Juntando com tudo isso, nós temos quase 400 anos de escravidão. Uma mentalidade escrava. Que as pessoas deixam a família, deixam tudo para ganhar dinheiro fora. Onde as pessoas preferem ir para fora, ainda que não tenha voz, mas pelo menos vai ter dinheiro. Comprando a sua liberdade. Nós estamos vendo, às vezes, pessoas dentro das igrejas. Tem família, tem amigo, tem pessoa que está discipulando, mas se ele recebe uma oferta fora para ganhar R$500 a mais, ele larga tudo por causa dos R$500. O que é isso, irmãos? Isso é mentalidade de escravo. Não é que o dinheiro não é importante, não tem o seu papel. É que o dinheiro não é tudo. Tem outros valores na vida. Tem outros valores. E aí, quando faltam os fundamentos, quando a gente não sabe separar quem nós somos do que nós fazemos, não é no Brasil que a pessoa fala assim: você sabe com quem você está falando? Não é no Brasil que a gente pergunta: quem é você? Ah, eu sou o doutor. Eu falo: não estou perguntando o que você faz. Quem é você? Eu sou o pastor. Eu falo: calma, não estou perguntando o que você faz. Estou perguntando quem é você. Então a resposta mais adequada seria: eu sou Eliel Gomes Carvalho, filho do senhor Abraão, da dona Filinha, ponto. Ah, o que você faz? Ah, eu sou pastor e capelão. Percebe? Que a gente faz uma confusão terrível. Imagina a pessoa que canta bem, arrebenta. E aí ela se fia e põe a vida nisso. Aí chega amanhã, estourou as cordas vocais. Agora ela não é mais ninguém? Agora ela não é mais ninguém? O dia que você não tem uma função, você não vale mais nada? Ora, quem mudou isso no mundo foi o cristianismo, que diz que nós somos seres à imagem e semelhança de Deus e temos dignidade inerente,
que significa isso? Não interessa se você sabe ler, não sabe, se o seu corpo funciona perfeitamente ou não funciona, se você tem diploma maravilhoso ou não tem nenhum diploma, você tem dignidade porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Não interessa a sua habilidade, não interessa o seu conhecimento. O Cícero, o filósofo lá que comandou lá o Império Romano, escreveu, foi um dos grandes líderes lá, ele falava assim, se uma criança tem deficiência e não sabe ler, ele deveria ser morto que nem um cachorro, que nem um animal, porque ela não tem a capacidade de aprender. O cristianismo falou assim, se uma criança não sabe ler, ela tem que viver e tem toda a dignidade, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. A gente precisa distinguir que nós fazemos separado de quem nós somos. O que nós somos muda. O que nós fazemos, o que nós somos não muda nunca. O que nós fazemos pode mudar. Hoje você pode ter uma profissão, amanhã outra. E depois amanhã outra. E depois amanhã não ter nenhuma. Mas você continua sendo alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Amado, tendo o seu valor, tendo a sua dignidade. Olha que interessante o Mark Twain, né? Nesse sentido ainda, né? Os 2 dias mais importantes da sua vida, qual que é? O dia que você nasceu. E o segundo? O dia que você descobriu por que você nasceu. Por que você nasceu? Qual o seu propósito? Por que Deus pôs aqui? Melhor ainda o Martin Luther King, né? Se um homem ainda não descobriu uma razão pela qual morrer, ele não está pronto para viver. Por qual razão você morreria? Por que causa você daria a vida? Se uma pessoa ainda não descobriu uma razão pela qual morrer, ela ainda não está preparada para morrer. E tudo isso porque nós estamos falando do quê? Da parte invisível da vida. Pensa aqui comigo. Vamos usar de novo a imagem do iceberg, né? Você tem o iceberg, 10% aparece, 90% não. Isso nunca vai acontecer na natureza, mas tende a acontecer com o ser humano. E se a gente inverter? O que acontece? Não tem sustentação, não tem equilíbrio, não tem firmeza, não tem vida, não tem norte. Acabou, perdeu. E o que é inverter, se não confiar nos seus talentos, habilidades e conhecimentos? O que você mostra de você para a sociedade é 10% só. 10% só, que é a sua habilidade, seu relacionamento. Então. Mas o que dá sustentação para a sua vida é os 90% não visíveis. É o absoluto, por isso invisível, por isso subjetivo. E o absoluto não tem a ver nem com o que Deus fez, mas com o que Deus falou. O que Deus fez, ele pode mudar o que fez e até destruir o que fez. Como o mundo que ele fez um dia vai destruir. Mas o que Deus falou, isso nunca vai passar. A promessa de Deus, o que Deus falou a nosso respeito, isso nunca muda. Esse é o absoluto que eu e você temos que assegurar. Esse é o absoluto que me segura e te segura nos momentos de crise. Aquilo que Deus falou a nosso respeito. Onde nossas raízes estão fincadas. O que Deus fez muda. Deus fez milagres e muitos milagres. Jesus fez milagres. E alguns milagres não deu efeito nenhum. Por exemplo, os 10 leprosos. Mas aquilo que Jesus falou e as pessoas apropriaram da sua palavra, essa palavra não cairá por terra eternamente. Firme a sua palavra naquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse a seu respeito. É isso que nos sustenta, é isso que nos segura. Mas aquilo que Deus fez pode passar, pode acabar. Então, caminhando aqui para a gente pensar, e pensar em alguns pontos mais práticos, olha o que o Tim Keller fala usando a ideia do trabalho. Vamos ler juntos? Quando o trabalho é sua identidade, o sucesso sobe para a cabeça e o fracasso... Uau!
Agora, é só trabalho, irmãos? Quando o seu cargo se torna a sua identidade, o sucesso pode subir para a cabeça e o fracasso vai descer para o coração. Quando o seu título é sua identidade, quando os seus bens são sua identidade, quando o seu nome, você sabe de qual família que eu sou? Quando qualquer coisa ocupa o lugar da sua identidade, da sua raiz, do seu fundamento, com certeza pode ter algum sucesso na cabeça, mas o fracasso vai bater no coração. Olha que coisa magnífica Jesus de Nazaré, né? Ele estava lá com 30 anos de idade, ele não tinha feito um milagre, até onde se sabe, ele não tinha discipulado ninguém, ele não tinha viajado mais que 100 quilômetros, não tinha escrito um livro, não tinha treinado ninguém, não tinha feito nada. E aí, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe por quê? A identidade não é baseada naquilo que você faz. A identidade é baseada no amor de Deus declarado para você como filho amado, em que ele tem prazer. Aqui está a nossa identidade. Por que Jesus vence o deserto? Por que Jesus vence todas as tentações? Por que Jesus vence todas as lutas? A maioria dos teólogos vão dizer, é porque ele ouviu essa declaração: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Não é no que você faz necessariamente. Não é o que você produz que gera a sua identidade. Não é o que você consegue realizar que faz você amado. Você é amado. Então agora tudo que flui de você flui por causa de uma coisa, porque você sabe que é amado. Morreu a ideia de fazer para ser amado, fazer para ser reconhecido. Deixa eu fazer para ver se Deus me ama. Deixa eu trabalhar muito para ver se Deus olha para mim. É o contrário. Deus olha para você e a mesma palavra dirigida para Jesus ecoa no coração de todos aqueles que conheceram a Jesus. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Não é no que você produz, é em você. E aí o que você frutifica é consequência disso tudo. Consequência. Então, agora, a grande pergunta, né? Ou a grande questão é que essa metáfora da árvore, ela fala da bidimensionalidade. Não é duas vidas. É uma vida só com duas dimensões. A parte visível e a parte invisível. A parte objetiva, tangível, a parte subjetiva, fundamental, né? Então, olha que interessante. Onde está o sustento? Onde está o propósito? Qual a parte que recebe impacto, né? Por que uma árvore pode receber machadada, pode receber calor, vendaval, fogo, e bate, a criança sobe, e o animal vem, esfrega, e ela está lá em pé? Por causa das suas raízes, por causa do seu fundamento, né? 10% então do que faço são as atividades, o desempenho, a expressão, né? Que recebe elogio, interação, esse é os 10% visíveis da sua vida, né? Mas 90% de quem você é tem a ver com essa parte invisível, que são o seu fundamento, o seu caráter, o seu sustento, acima de tudo, o amor de Deus por você. Então, de onde que vem esse fundamento seu? Vem da meditação. E aqui, de novo, a gente precisa de repensar algumas coisas. A gente está achando que a grande questão da vida é entender Deus. E Deus nunca pediu para você entendê-lo, pediu para você conhecê-lo. Você entende de máquinas, você entende de coisas, mas Deus você conhece. Coisas você entende para dominar, Deus e pessoas você conhece para amar. Ninguém vai entender Deus, você não vai entender seu cônjuge. Não tente que você vai ficar louco, mas você pode conhecer. O que é conhecer? Conhecer o seu caráter.
Conhecer os aspectos centrais da vida, caráter, idoneidade, propósito. Isso é possível. Eu lembro uma vez num congresso com o pastor Antônio Elias, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade deve lembrar dele. Um homem de Deus, influenciou centenas de pastores no Brasil, e ele com 90 anos pregando e chorando e falando o amor de Deus, e ele falou assim, se alguém quiser falar em língua, se alguém tiver profecia, alguma coisa, fala aqui no meu ouvido, deixa eu ver se é de Deus. Uau! Que autoridade, hein? Fala aqui, deixa eu ver se é de Deus, tá vendo? Alguém que conhece a Deus. A Bíblia fala que para conhecer a Deus a gente precisa meditar na palavra. Meditar. Quem que é o homem como a árvore frutífera que dá o fruto no seu devido tempo? É aquele que medita na palavra. Não é necessariamente decorar a palavra. Não é necessariamente estudar a palavra. Mas a ideia de você ficar trazendo a palavra, Deus, o que é isso? Mas o que significa isso? Como que eu aplico isso na minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? Como que isso se encaixa? Você vai meditando, vai ruminando, vai trabalhando os princípios da palavra de Deus e acima de tudo, irmãos, acima de tudo, o conhecimento do amor de Deus por nós. Esses dias, quando eu entro para dormir, eu falei assim, meu filho, qual que é a coisa mais importante dessa vida? Você saber o quanto você ama a Deus? Ou você saber o quanto Deus te ama? Eu falei, com certeza, papai, o quanto Deus me ama. Meditar no amor de Deus por nós, meditar naquilo que Deus disse a nosso respeito, meditar naquilo que Deus fez para cada um de nós, é a parte do fundamento. A Bíblia diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. O processo que aconteceu com Jesus é o mesmo processo que Deus quer acontecer comigo e com você. A palavra, o verbo, a palavra de Deus precisa de entrar na nossa vida de tal forma que a palavra se fez carne. Que as pessoas que não conhecem a Bíblia vão olhar para a minha atitude, para as nossas atitudes, acima de tudo, para as nossas relações e dizer, Deus é assim. Será que a gente um dia vai ter coragem de falar, como disse de Jesus, quem vê o Filho vê o Pai? Quem vê o Filho vê o Pai. Será que nós vamos chegar a esse ponto de crescer e amadurecer e meditar na palavra de tal forma que o verbo se faça carne? Que o subjetivo crie carne, crie raízes, seja visível. E aí nós firmamos naquilo que ele falou. Então, a grande questão que fica então é, nas suas raízes, por causa das suas raízes, você se torna referência. Você se torna referência. E referência porque a grande pergunta é quem você ouve, quem você segue e quem te influencia. A árvore frutífera tem a ver com a sua meditação, e meditação de dia e de noite. Você costuma deitar no seu travesseiro e ficar pensando na vida? E ficar viajando, meditando, pensando? O salmista fala muito isso, né? Deito e fico pensando na tua palavra, acordo mais cedo porque quero meditar. Quem você ouve? Quem nós ouvimos? Isso aqui é tão sério, né, irmãos? O dicionário Oxford, o ano passado, trouxe a palavra mais falada do ano. A palavra mais escrita, mais falada, mais discutida. Vocês sabem qual foi a palavra? Brain rot. Cérebros apodrecidos. Cérebros apodrecidos. Por causa do quê? Mídias sociais. O Japão, de 2002 a 2020, quadriplicou o número de presidiários. Sabe por quê? Senhoras idosas, principalmente senhores idosos, quando saem da cadeia ou não estão na cadeia, fazem algum assalto, algum problema, se entregam para a polícia para ir para o presídio, porque pelo menos lá tem alguém para conversar, tem alguém para dar remédio.
tem algum tipo de relação. Quadriplicou em 20 anos o número de presidiários. Porque nós estamos numa sociedade que está perdendo a capacidade de se relacionar e de pensar. E nós estamos gastando tempo naquilo que consome o nosso cérebro. Por que não consome? Porque não exige nenhum esforço, nenhum raciocínio. Os estudiosos mostram que quando você está lendo, as ondas cerebrais estão assim, ó. Quando você está lendo, estudando. Quando você está assistindo televisão, ela está assim, ó. Agora, a internet é 1000 vezes pior do que a televisão. Se a televisão ainda tem um certo diâmetro, tem um certo argumento, a internet, TikTok, etc., é segundos, está ali, ó, o tempo todo. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. A hora que você olha, foi 20 minutos, foi 1 hora. E você fala, meu Deus. Cérebros apodrecidos. A Europa, Estados Unidos, está tudo... São Paulo proibindo o celular nas escolas porque já viram que não dá em nada. Para não dizer que está destruindo. E a grande pergunta que fica é, no nosso processo meditativo, quem nós ouvimos? Quem nós estamos seguindo? Quem está influenciando a nossa vida? E aí então, o salmista diz, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o nosso fundamento, a nossa raiz, a nossa base, onde nós bebemos, é no amor de Deus. No amor de Deus, na graça do Filho e na comunhão do Espírito. O amor de Deus é a parte invisível, absoluta, que se manifesta na graça, que nos alcança, mas para sermos graciosos com quem vive com a gente. E não existe amor como fundamento e graça que não empurra para a comunhão. O Provérbios é muito claro, né? Só mesmo um doido que se isola. Isolar é loucura. Isolar é loucura. Ou seja, não existe vida com Deus, o Deus Pai da palavra, que não seja manifestada numa vida de graciosidade com o irmão e que não seja manifesta em comunhão, em encontro, em relação uns com os outros. Harvard está fazendo uma pesquisa desde 1938. É a pesquisa mais longeva da história. E a grande pergunta da pesquisa era: o que devemos fazer para viver e manter uma vida feliz, uma vida bonita no decorrer da nossa vida? E aí tinha gente da periferia de Boston, de Harvard, tinha gente rico, pobre, teve gente que no final da pesquisa, um virou presidente dos Estados Unidos, gente que entrou são, saiu doido, entrou doido, saiu... Teve de tudo na pesquisa. E o pessoal achou que a primeira resposta lá em 1938, onde nós devemos investir energia para ter uma vida bonita, a grande maioria falou ser rico. Outra grande porcentagem disse ser famoso. E aí teve várias outras respostas. Depois de mais de 90 anos de pesquisa, ainda tinha cerca de 800 sobreviventes ainda da pesquisa. Sabe qual que foi a resposta da pesquisa? Pesquisa feita a cada 2 anos com médico, psicólogo, etc. Pessoas felizes são pessoas que têm relacionamentos. Relacionamentos. Um dos motivos é que você tem segurança quando está passando por momentos de crise. Eu tive síndrome do pânico. Eu sei o que é isso. É a pior sensação que existe. E a hora que você está tendo síndrome do pânico ou coisas assim, sabe qual que é a única coisa que você quer saber? Se tem alguém do seu lado. Se você não vai cair, desmaiar ali, começar a babar, e de repente alguém vai te internar no hospital psiquiátrico, e você vai acordar daqui uns 3 meses, acordar para a vida. A única coisa que importa é, tem alguém do meu lado que me ama, que pode cuidar de mim? É a única coisa que importa. Não há vida com Deus que não seja vida que desencadeie em uma vida graciosa para com o outro e uma vida de relacionamentos profundos. Por isso,
O amor ao próximo e o frutificar em tudo tem a ver com fundamento. Qual que é o nosso fundamento? O amor de Deus por nós, a graça que nos alcançou e nos fez graciosos para que nós pudéssemos viver no poder do Espírito Santo, em comunhão uns com os outros. Né? Então, de outra forma, a gente vai ser esse tipo de árvore. Não parece que tem árvores desses na sociedade? Empetecado, bonito, lindo, brilho e tal, mas fundamento? Zero. Base? Zero. Qualquer sopro. Por isso que a gente tem tanta gente pulando de prédio hoje. Por isso que a gente está vivendo uma crise tão grande hoje. Porque são árvores sem fundamentos. Então, fica aí para a gente pensar, né? Eu e você somos sementes do Senhor. Nós somos sementes, nós somos frutos do Senhor, nós somos árvores. Nós estamos aí contagiando, abençoando. Nós estamos gerando vida, nós estamos impactando. Se nós tivermos raízes profundas no Senhor, não é como você vai impactar, é impossível você não impactar. Olha as figuras que Deus usa, perfume. Como você não sente um perfume cheiroso? Olha as figuras que Deus usa, carta aberta. Como não ler uma carta de alguém amado? Olha as imagens de Deus, sal e luz. Como não sentir o sabor de uma comida gostosa? Não é como que eu vou influenciar, é impossível você não influenciar. A grande questão não é acima, mas a grande questão é abaixo. Deixa eu ler o que eu falei e óbvio que você já sabe. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem te influencia, quem você ouve, quem você segue. Pelo contrário, o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Agora, se não tem raiz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Duas coisas que a nossa sociedade busca incansavelmente: felicidade e sucesso. Não é verdade? Achando que tendo felicidade e sucesso vai encontrar afeto. Porque em última análise, o que todo mundo está procurando é afeto. O salmista começa dizendo, bem-aventurado, feliz, e termina dizendo, será bem-sucedido. Felicidade e sucesso para aquele que tenha consciência das suas raízes em Deus e permanece e vive nele para a sua glória. Que Deus seja louvado e tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Amém, irmãos. Vamos orar por isso. Deus, muito obrigado pela tua palavra, nessa primeira noite, nesse primeiro momento de culto. Nos ajuda, Deus, a mudar a nossa perspectiva de vida, guiando a nossa vida e de nossas famílias pelos valores da tua palavra, não pelos valores da sociedade. Nos ajuda, Deus, a ter, de fato, raízes profundas e absolutas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.